A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que já é inscrito, quero agradecer você. Você que está chegando agora, que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, dá um joinha aí, um like, gostei, pode comentar também. Ativa o sininho, todos, para você estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que nós estamos gravando. Nós gravamos um vídeo por semana, passando a lição. E hoje nós estamos aqui no primeiro trimestre desse ano de 2023, na segunda lição. O título desse primeiro trimestre é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras, quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 2, o avivamento no Antigo Testamento. Nós vamos abordar alguns assuntos nessa lição hoje. Primeiro assunto que nós vamos abordar, o panorama do avivamento no Antigo Testamento, onde nós vamos falar do avivamento na época de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel e o avivamento no tempo do rei Josias. Abordando o segundo assunto da nossa lição, nós vamos falar da confissão do pecado e o retorno da palavra de Deus, o chamado de Neemias, a confissão do pecado e o avivamento pelo ensino. Terceiro assunto que nós vamos abordar, o avivamento da palavra de Deus, a palavra de Deus corrige e cuidado com o informalismo. O informalismo destrói a espiritualidade da igreja. O textuário da nossa lição. Então diz, eis que eu faço um concerto e farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, a parte A. A verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muito avivamento e com resposta às orações e súplicas. Nós vamos aprender aqui hoje nessa lição que para nós ter uma restauração de um avivamento espiritual, como foi na Antiga Aliança, com muita oração e súplica, clamar a Deus e ter uma restauração de um avivamento. Na Antiga Aliança nós vemos essa restauração de avivamento no tempo de Moisés, no tempo de Samuel e no tempo também do rei Josias. O objetivo da nossa lição é analisar o exemplo de avivamento do Antigo Testamento, constatar a importância da confissão do pecado e retorno da palavra e desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus, o perigo do formalismo. A introdução da nossa lição de hoje, e eu peço para você ficar comigo até o final dessa lição, que nós vamos estar abordando um assunto muito interessante, principalmente o ponto 2 vai falar um assunto muito importante para nós. Fica comigo, essa lição é bem curtinha. Eu quero dizer para você também que aqui é um resumo da lição. Você que é subintendente da Escola Bíblica Dominical, professor, liderança, pastores, é um resumo dessa lição. Vou estar compartilhando com você, vai estar passando na sua tela, do seu notebook, do seu computador, do seu celular. Você pode estar colocando no seu data show da sua igreja, o material que você está compartilhando, qual adquirir esse material, eu estou compartilhando com você para estar ajudando nas suas aulas. A introdução dessa lição, desde os dias de Adão e Eva, Deus vem trabalhando para restaurar a vida do ser humano. Por várias vezes no Antigo Testamento, Deus usou de misericórdia e avivou o seu povo. Nesta lição, veremos algum avivamento operado por Deus na Antiga Aliança. Primeiro ponto, primeiro assunto da nossa lição que vamos abordar, o panorama do avivamento do Antigo Testamento. Parte A. Ao invés de escapar da fome no Egito por 7 anos, o povo de Deus abandonou a terra prometida por mais de 400 anos. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 6. Quando já tinha 2 anos que estava grande fome em toda a terra na época, José convida seu pai e seus familiares para ir para o Egito, mas era para ficar lá só no decorrer do tempo de fome, para se escapar da fome, qual os irmãos já sabem toda a história, que lá teve reserva, estoque de mantimento, por 7 anos, a qual Deus revelou para José o sonho do rei. Só que o povo se acomodou tanto, passou a gostar tanto de ficar lá no meio do povo pecaminoso, no meio da idolatria, da abominação, em vez de voltar no tempo certo, não voltou. Só que Deus já tinha avisado a Abraão que tudo isso ia acontecer, mas não era a vontade de Deus. Sim, foi o querer do povo. E por esse motivo o povo sofreu
muito, pela desobediência. Então, o que traz a pessoa não ter um avivamento sólido na presença de Deus é a desobediência, tá? A desobediência. É como você pegar uma moeda e um ímã e você, quando você se aproxima a moeda do ímã, a moeda cola no ímã. Quando você tira a moeda de perto do ímã, então ela vai soltando, vai soltando. Quando a pessoa confessa o pecado e traz de novo o avivamento na leitura da palavra, na confissão do pecado e retorna o temor de Deus, essa conexão volta de novo, você fica conectado com Deus. O que faz o homem perder a conexão com Deus é o pecado e o afastamento dessa conexão com Deus na palavra e na oração e na súplica. O avivamento do tempo de Moisés. Vamos lá? O povo se acostumou com o Egito e entrou na opressão. O povo se acostumou lá com o Egito e entrou na opressão. É como também acostuma com o pecado, entra na opressão do pecado. O povo se arrependeu e Deus enviou socorro. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25. E Êxodo capítulo 3, versículo 9 e 10. Quando o povo se arrependeu, então para nós ter um avivamento, é necessário ter um arrependimento também. Se haver arrependimento e súplica e oração, Deus volta essa conexão com o homem. O avivamento no tempo de Samuel, segundo subtópico. No período do juízo, os sacerdotes se corromperam, fazendo o povo tropeçar. Na época do sacerdote, ali mesmo, na época de Eli, nós vemos os próprios filhos de Eli se corrompeu, o sacerdote se corrompeu, e aí agora precisou vir Samuel, que era um homem temente a Deus, para voltar esse avivamento. Visto que Samuel temia ao Senhor, Deus resolve avivar seu povo e promove avivamento chamando Samuel. Eu quero dizer para nós que Deus sempre chama alguém quando o povo se corrompe, quando o povo começa a andar pelos seus próprios caminhos, se distancia de Deus, Deus sempre levanta alguém para representar nessa terra e trazer um avivamento de volta. Deus trouxe vários avivamentos e é tempo também da igreja avivar, ter um avivamento de verdade, ter um avivamento sólido na presença de Deus, na oração, no clamor. Então está precisando também na palavra ter um avivamento. Terceiro subtópico da nossa lição, o avivamento no tempo do rei Josias. O rei Ezequias purificou o templo, o rei Josias assumiu ali como rei na época, o rei Ezequias assumiu, purificou Jerusalém da idolatria. O povo estava vivendo a idolatria, na abominação, o rei Ezequias trouxe a purificação, está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2 e 6. Depois da morte de Ezequias, o povo voltou de novo à idolatria. Voltou tudo atrás a vida pecaminosa que estava acostumado lá no Egito, aí vem de novo a vida pecaminosa de novo do povo. Aí Deus levanta, até Deus levantar de novo Josias, levantar um outro rei, Deus levanta Josias novamente e promove o avivamento, aonde que o rei Josias foi levantado, um rei muito novo, e quando foi restaurar o templo, reconstruir o templo, acha os livros, né, das crônicas, acha o livro da lei no meio dos escombros, e agora traz de volta a leitura do livro sagrado e traz o avivamento de volta para o templo. Mas Deus precisou levantar alguém de novo para trazer avivamento. Quem sabe que Deus está levantando você para trazer um avivamento nesse tempo de tanta pecaminosidade, tanto pecado que está assolando o mundo. Muitas pessoas se afastando do evangelho, muitas pessoas perdendo a frieza espiritual, tem tomado conta das igrejas e está precisando de um avivamento, levantar de volta um avivamento na palavra e na confissão do pecado. Ponto 2 da nossa lição, que nós vamos entrar, mas antes eu quero falar da visão geral desse primeiro ponto. Neste tópico, destacamos o exemplo de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias, nesse tempo do Antigo Testamento. E nesse novo tempo que nós estamos vivendo agora, nessa nova geração, o que está faltando para ter um avivamento espiritual? Ponto 2 da nossa lição, a confissão do pecado, o retorno da palavra de Deus.
Nós vamos falar sobre o chamado de Neemias. Depois de 70 anos no cativeiro da Babilônia, Deus aviva a sua obra por meio de Zorobabel, está lá em Ezequiel capítulo 4, versículo 7, e Neemias 2,18 e Esdras capítulo 6, versículo 10. Deus iniciou um grande avivamento na proteção de Jerusalém, usando Neemias para reconstruir o templo da cidade. Então foi necessário, na época de Neemias, quando o povo foi levado ao cativeiro, foi necessário ter um avivamento naquele tempo. Deus levanta Neemias, levanta Esdras e traz um avivamento para o povo de volta. Aí nesse avivamento entra a leitura da palavra, a confissão de fé, a confissão em oração e pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus atos. Quando a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando nós se humilhamos perante a Deus, nessa humilhação, reconhecendo que somos pecador, reconhecendo que nós erramos, aí traz o avivamento de volta. Não existe avivamento sem confissão de pecado. Não existe avivamento sem o retorno da palavra de Deus. Tem que haver o retorno da palavra de Deus para haver essa confissão. Havendo essa confissão de pecado, e aí tudo vai chegando de volta. O retorno do avivamento, a comunhão com Deus. O homem perde a comunhão com Deus por ele próprio se afastar de Deus. Segundo subtópico do nosso segundo ponto, a confissão de pecado. A confissão de pecado é a condição necessária para que Deus promove um avivamento. Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 6. É necessário uma confissão de pecado para Deus promover um avivamento no meio do seu povo. Enquanto o povo achar que está tudo bem, não reconhecer que é pecador, não reconhecer que precisa se aproximar-se de Deus, não há avivamento de verdade. Porque há uma diferença muito grande, como eu falei na primeira lição, uma diferença muito grande da pessoa se alegrar, né? Viver às vezes no emocionalismo. O emocionalismo não é um avivamento. É muito bom ter uma campanha de avivamento. O avivamento de verdade não é, às vezes, a pessoa está falando em línguas, não é, às vezes, tá ali pulando, sapateando. É bom se alegrar na presença de Deus, bater palmas, se alegrar, tal. Mas o verdadeiro avivamento é confissão de pecado. O verdadeiro avivamento é ensino da palavra de Deus. Então, se só vai ser uma igreja avivada, só vai ter uma escola bíblica avivada se os irmãos estiverem presentes na escola bíblica dominical. Só vai ter uma igreja avivada se a igreja participar dos cultos de ensino. Aí vai ter uma igreja avivada. Não adianta viver uma época de procura de avivamento, de campanha de avivamento, ficar para lá e para cá. Às vezes a pessoa vai para uma igreja que tem uma campanha de avivamento, vai para outra igreja e às vezes o culto de ensino da igreja dele não participa. E aí acaba virando fanatismo, tá? Se não tiver o estudo da palavra de Deus e confissão do pecado e a pessoa procurar somente movimentos, tá? Acaba virando fanatismo. Então as coisas não podem pegar esse rumo. Precisa pegar um rumo de ensino da palavra de Deus e confissão dos seus pecados. Terceiro subtópico do nosso primeiro ponto vai falar do avivamento pelo ensino. Além da confissão do pecado na oração intercessória, nós ter uma oração intercessória, e também no ensino da palavra de Deus é fundamental para genuíno avivamento. Está lá em Neemias, capítulo 8, versículo 2 e 3. Através da liderança, Neemias é grande ensinador, e Esdras. Neemias e Esdras foi um grande ensinador da palavra. E aí o povo conheceu a soberania e a vontade de Deus para o povo. Nós só vamos entender a vontade do Senhor forma de agradecimento. Se for fazer um agradecimento a Deus pela nossa vida, fazer um agradecimento a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, reconhecer Deus como nosso Senhor, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, e reconhecer que nós somos pecador, que nós erramos, Deus, pela sua infinita misericórdia, nos aviva. Às vezes está faltando isso. Nós confessarmos para Deus que nós somos pecador. Às vezes está precisando ter mais conhecimento na palavra. Então o ensino da palavra para que Neemias e Esdras traz para o povo agora, vem trazendo o ensinamento da palavra, começou a ler o livro
da lei para o povo, trazendo os ensinos das escrituras para o povo, e o povo agora caiu em si e viu que era necessário orar, buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós temos uma vida avivada diante de Deus. Visão geral desse segundo ponto fala assim: no avivamento de Neemias vemos 3 elementos importantes. Qual é esses 3 elementos? O chamado, a confissão de pecado e o ensino. Primeiro nós temos que entender o chamado de Deus na nossa vida. Neemias entendeu o chamado de Deus na vida para ele reconstruir os muros da cidade que estava derrubada. A confissão do pecado do povo, confessar, e ele, mais Esdras, trazer o ensino da palavra para o povo. Terceiro ponto da nossa lição é o avivamento na palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. O culto a Deus é composto pelo seguinte elemento. Quais os elementos que você tem tido nos cultos para Deus? Quando você vai cultuar o Senhor, quais os elementos que você traz? Eu vou trazer para nós agora um ensinamento importante. Qual é a adoração a Deus, os cultos que nós prestamos a Deus é oração, Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 4, louvor, Salmo 100, versículo 4, oferta, Salmo 20, versículo 3, e a palavra, 1 Coríntios 14, 26. Então, no culto de adoração a Deus precisa ter oração, louvor, oferta e palavra. Não pode ficar somente na oração, não pode ficar também somente no louvor e também nem somente na palavra. Por que muitas pessoas não é avivada hoje? Que na primeira parte do culto, que é a oração, nós chegamos na igreja, dobramos nosso joelho para orar, muitas pessoas essa primeira parte perde, Não gosta às vezes de oração. Estão vivendo uma época que o povo não gosta muito de tirar um tempo na oração. Na hora do louvor, muitas pessoas estão ali na hora do louvor, se alegra, levanta a mão para cima, se alegra, todo mundo junto. Quando chega na parte da oferta, de ofertar, que faz parte do culto, muitas pessoas às vezes saem até para fora. E quando chega também na hora da palavra, observamos, nós que somos ensinadores, somos pregadores da palavra, observamos que muitas pessoas que estavam dentro da igreja, você dá uma olhada, você vê um vazio dentro da igreja, muitas pessoas nos corredores da igreja conversando, nos bebedouros da igreja conversando, ou nos banheiros da igreja conversando. Então, toda parte do culto de adoração é a Deus. Tudo é parte de adoração a Deus. Tá? A oração, o louvor, a oferta e a palavra. Mas a maior profecia é a palavra de Deus. Tá? A maior profecia é a palavra de Deus. E muitos estão perdendo essa parte. Parte B. A palavra de Deus é elemento principal para o avivamento. Então, a palavra de Deus é o principal elemento para o avivamento. O exercício do exibimismo humano deve ser rejeitado pela igreja. Então, não podemos querer fazer algo, seja na oração, seja na oferta, seja no louvor, seja na pregação, para fazer um exibimismo. Querer se exibir, que ora melhor, que canta melhor, que oferta melhor ou que prega melhor. Por quê? Eu não estou fazendo isso aqui na pregação, na oferta, no ensino, no louvor, para se apresentar a mim, mas eu estou fazendo isso para apresentar a Deus. Então a nossa adoração tem que ser para Deus. Aí vem o avivamento. Agora, quando o homem faz para exibimismo, ele querendo se exibir, querendo se aparecer, então o próprio Deus sai de cena e quem entra em cena é o homem, e quando o homem entra em cena e sai Deus, não tem avivamento. Segundo tópico do nosso terceiro ponto é cuidando com o formalismo. Isso aqui também é muito importante. Você que não é inscrito no nosso canal, tá? Às vezes você está pegando alguma parte, é bom você pegar todo o ensino, mas você que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, dá um joinha aí, um likezinho, gostei, ativa o sininho para você estar recebendo em primeira mão todos os vídeos, toda semana estão postando. Compartilhe também nas suas redes sociais, nos ajuda a nós divulgar esse evangelho. Compartilhe aí no Instagram, Facebook, WhatsApp, para sua família, amigo. Compartilhe. Se estiver sendo bênção para você, joga para frente para ser bênção para outras pessoas. Eu confesso que eu estou aprendendo muito. A partir do momento que Deus colocou no meu coração para mim estar passando essas aulas, eu tenho aprendido muito. Tem melhorado meus estudos na igreja, meus ensinos na igreja, tem melhorado as pregações a qual tem sido convidado para ministrar a palavra,
tem me ajudado na ministração da palavra e graça eu dou a Deus todos os dias, por Deus ter me orientado a passar esse estudo no canal do YouTube, que está sendo bênção para mim. Eu espero que está sendo bênção para você também. Segundo tópico do nosso terceiro ponto. Cuidado com o formalismo. A igreja precisa evitar o extremo. O excesso de exibimismo e emocionalismo provoca fanatismo e meninice. Efésios capítulo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo falou sobre isso. A igreja precisa evitar o extremo, tá? Pode ter, tá? Mas evitar o extremo. Porque quando tem exibimismo ou emocionalismo com exagero, as coisas com exagero, ela provoca fanatismo e até meninice. Muitas pessoas não estão sentindo nada, entra a empolgação. Muitas pessoas se empolgam com o movimento e começam às vezes pular, levantar o dedinho para cima, pular até com o pezinho só e tal. Isso aí já vira meninismo, tem que ter muito cuidado com isso aí. Porque avivamento é na palavra, avivamento é na oração, avivamento é entendimento na palavra de Deus e perdão do pecado, confissão de pecado, transformação de vida. Se não tiver transformação de vida e não tiver confissão do pecado e não tiver palavra, não tem avivamento. Se não tiver essas coisas, isso é movimento, às vezes pode ser outra coisa, emocionalismo, mas para ter um avivamento de verdade, é palavra de Deus, é louvor sim, tá? Na direção de Deus, o louvor também, oração e confissão de pecado. Se tiver confissão de pecado, tiver palavra, tiver louvor, adoração na direção de Deus, então tem avivamento de verdade. Mas o excesso de formalismo e ritualismo provoca frieza e mornidão. Olha só também, o formalismo, tem que ter cuidado também com o formalismo. Romanos capítulo 12, versículo 11. Não ficar aquele culto formal demais, porque quando tem muito formalismo ou ritualismo, né? Tem muito ritual, tem muito formalismo, aquela coisa mecânica ali, fica muito aquela coisa mecânica demais, a espiritualidade já sai, porque tem que fazer tudo ali na etiquetazinha, ter aquela etiqueta, tudo certinho, cumprindo horário, no rigor de minuto e tal. Aí perde a espiritualidade, porque a pessoa deixa o agir do Espírito Santo. Então nós temos que ter controle sim na nossa vida espiritual, mas nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus agir no culto. Quando nós deixamos o agir do Espírito Santo de Deus, não tem aquele culto formal ou um ritual, né? Porque o próprio formalismo, o ritualismo provoca uma frieza, uma mornidão também. Fica aquele culto mecânico, a pessoa entra, fica ali só tal, assiste e vai embora e não teve uma vida assim, espiritualidade. Então precisa ter espiritualidade no nosso culto sim. Parte B, a igreja precisa ser ensinada pela palavra do Senhor para ser verdadeiramente madura e avivada. João capítulo 17, versículo 17. Visão geral da nossa terceira parte fala assim: a palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual. Equivocado ao mesmo tempo alerta para o perigo do formalismo. A nossa conclusão da nossa aula hoje vai falar assim: o avivamento no Antigo Testamento sempre vieram como resposta de quebrantamento espiritual. E a oração do povo de Deus, isto se dava sempre diante de uma situação, de uma calamidade, de uma decadência espiritual e moral. Por misericórdia, a bondade de Deus promovia a restauração de Israel. E aí trazia de volta o avivamento. Quer ter uma vida avivada com Deus? Então, para trazer uma restauração, é preciso, às vezes, mudar a forma de agir, buscando mais conhecimento na palavra de Deus, crescendo no conhecimento na palavra de Deus, na oração, na consagração, na comunhão com Deus, e deixando a vida pecaminosa de lado, deixando toda abominação, aí nós vamos ter uma vida avivada. O povo de Israel perdia o avivamento porque entrava na abominação, entrava no mundo pecaminoso, então perdia a comunhão, a conexão com Deus. Se você perdeu a comunhão com Deus, a conexão com Deus, ou está perdendo, eu convido você, vem para o avivamento. Como? Na palavra, na oração e na confissão de pecado e retornando à palavra de Deus. Aqui termina essa lição. A próxima lição da nossa revista vai ser a lição 3, vai falar o avivamento no Novo Testamento. Convido para você ficar conosco. Você que gostou dessa aula, dá um joinha aí, dá um gostei, pode comentar também. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito,
e ativa o sininho para você receber em primeira mão. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, assim querendo Deus.